Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas para a minha disciplina. Meio estranho eu estar me apresentando agora, mas eu vou me justificar. Eu queria pedir desculpas também, inclusive, porque na semana passada o que aconteceu foi que eu, como uma boa idosa confusa com a tecnologia, eu tive um certo probleminha em relação à gravação da videoaula. Eu fui muito esperta de gravar sem áudio. Então, eu perdi basicamente todo o trabalho que eu havia feito, então, na medida do possível, eu tentei, fazer a aula, assim, de certa forma e tal, então eu peço desculpa se a aula ficou ruim, não deu para entender muito bem. Eu tô na medida do possível também tentando melhorar em relação a ser professora. Então eu acho que é isso, agora me apresentando, eu sou a Letícia Maria, eu faço, na verdade, licenciatura em química, eu estou no último ano da graduação. Eu não quero que fique, subentendido que essa disciplina que eu estou dando de geometria é um notório sober, assim. Na medida do possível, eu também estou tentando me formar mais. Eu tive algumas disciplinas de cálculo, né, e geometria. Então, é um desafio, com certeza, né, tá assumindo essa disciplina, mas na medida do possível com a intenção de ajudá-los e também me ajudar. Então eu vou parar, né, de chorar, vou deixar para chorar nos Muro das Lamentações e falar um pouco da aula de hoje. Então a nossa aula vai ser sobre polígonos, e nós vamos falar um pouco sobre a sua definição, a sua classificação, os ângulos internos, ângulos externos, as diagonais. Então, sem mais delongas, vamos começar, né. Então, polígonos são figuras geométricas que apresentam uma sequência de pontos considerados vértices. Então, aqui a gente tem essas duas imagens desses dois tipos de polígonos. Então, aqui, como eu tinha comentado, né, esses pontos aqui dos nossos polígonos, eles são considerados os vértices, né, porque é a junção dos dois segmentos de reta, e os segmentos de reta aqui nesse polígono são considerados os lados, né. Então, esses são os polígonos, eles podem ser classificados como convexos e côncavos, em que, os polígonos convexos, ele não apresentam um ângulo interno maior que 180 graus, e o côncavo possui pelo menos um ângulo interno maior que 180. Muito bem, vamos às figuras. Temos aqui a figura desses 2 polígonos, e para a gente conseguir identificar se esse polígono ele é convexo ou não convexo, que a gente chama de côncavo, então a gente traça uma reta, aqui ó, a gente traçou uma reta aqui em 2 pontos daqui desse polígono, e também em outro lugar que poderia ser 2 pontos. E aí, o que a gente considera como polígono convexo é, então, que quando a gente traça essas retas, e essa reta ela intercepta até 2 pontos do polígono, então ela significa que é convexo. Aqui. Aqui, ó, 2 pontinhos aqui, então esse daqui é considerado como um polígono convexo, e como podemos ver nessa figura, ela intercepta em mais de 2 pontos, aqui ó, 1, 2, 3, 4. Dessa forma, então, esse é um polígono côncavo, como aqui eu coloquei. Além disso, a gente também pode definir, os polígonos como polígonos regulares e irregulares, sendo que os polígonos regulares, eles apresentam tanto os seus lados, quanto os seus ângulos congruentes, ou seja, tanto os lados quanto os ângulos possuem a mesma medida. E os ângulos irregulares, eles não possuem, isso não ocorre, né, não possui nem, todos os lados iguais e nem todos os ângulos iguais. Então aqui, esse triângulo aqui a gente considera como regular, e esse quadrilátero aqui como irregular. Agora, continuando a classificação, a gente pode ver aqui um losango, um retângulo e um triângulo. Como a gente pode ver, e até quando eu tinha comentado na aula passada, esses tracinhos aqui que eu coloquei, isso significa que os lados deles são iguais. Então, a gente pode considerar que esse losango é equilátero. Dessa forma, e agora, olhando para o retângulo.
Aqui nós temos que 2 lados dele são iguais, como aqui nos tracinhos, e aqui, ó, tem 2 outros lados dele que são iguais, aqui como eu coloquei em 2 tracinhos. Nesse caso, ele não pode ser considerado equilátero porque ele não possui todos os lados iguais. Entretanto, ele possui todos os ângulos iguais, então a gente chama de equiângulo. Notem que na palavra tem esse prefixo aqui, equi. Equi significa tipo igual, então toda vez que vocês se depararem com uma palavra, vocês podem tipo associar, né? Tipo, se você não lembra, você pensa, né? Equilátero, látero no sentido de lado, equi de equidade, de igual. Então, nós temos aqui um polígono com os 4 lados iguais e, nesse caso, um polígono com os 4 ângulos iguais. Aqui nós temos aqui um polígono regular, então, né, como eu tinha comentado antes, aqui tem todos os lados iguais, como nos risquinhos, e aqui também os ângulos, todos eles iguais. Aqui é um triângulo equilátero, ou como a gente chama de triângulo isósceles. Tranquilo até aqui? Espero que não tenha ter falado muito rápido. Então, sabendo disso, o que mais nos interessa na geometria são os polígonos convexos, né? Então, são esses aqui que não possuem aquela concavidade, né? Desculpa ter voltado, enfim. Então, para isso a gente utiliza uma certa nomenclatura, né? Então, o nome ele está vinculado com o número de lados que esse polígono possui. Então, aqui, né? Então, número de lados, 3 lados, então o nome é triângulo. 4, quadrilátero. Vejam bem que não é quadrado, é quadrilátero, porque não necessariamente um quadrilátero vai ter todos os lados com a mesma medida. Por exemplo, o retângulo. O retângulo ele tem 2 lados da mesma medida e outros 2 lados com a mesma medida. Então, aqui, quadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono e assim por diante. Agora vamos olhar para o número de diagonais do polígono. Aqui nós temos um pentágono, e se traçarmos aqui uma reta, um segmento de reta aqui consecutivo entre 2 pontos, nós temos aqui o próprio lado desse polígono. Então, o que caracteriza a diagonal é quando você traça um segmento de reta entre 2 pontos extremos, né? Aqui, por exemplo. Aqui, desse lado para o outro lado. Então, a gente está interceptando todo esse polígono. Aqui, ó, traçando as outras diagonais, fica dessa forma. Além disso, o pentágono é o único polígono que apresenta o número de lados, aqui igual, esse N aqui é o número de lados. Então, é o único polígono que apresenta tanto o número de lados quanto o número de diagonais igual a 5. Então, a relação para a gente conseguir encontrar o número de diagonais de um polígono qualquer vai ser dada por essa equação, que D, que é igual a diagonal, é igual a N, que é lado, vezes N menos 3, igual a 2. Desculpa, gente. Dividido por 2. D igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Muito bem, agora sobre a soma dos ângulos internos e externos de um polígono. Temos um polígono irregular qualquer, nesse caso é um pentágono irregular, e eu tracei aqui, nesse vértice aqui, ó, um ângulo, e eu chamei de I igual a 1. Nesse vértice aqui, um outro ângulo I, que eu chamo de I2. Então, aqui, assim por diante, eu coloquei os ângulos internos dele, I2, I3, I4 e I5. Então, diante disso, a equação que pode definir a soma dos ângulos internos é SI igual a 180 vezes N menos 2. Dessa forma, quando a gente substitui N, que é o número de lados, a gente sabe aqui que nesse polígono a gente tem 5 lados. Então, a soma
Não, a dicção tá péssima. A soma dos ângulos internos é igual a 540. Agora, sobre os ângulos externos. É muito comumente que haja uma confusão de achar que o ângulo externo seria toda essa volta aqui, mas também, como que a gente viu na aula anterior, o ângulo externo seria aquele que estaria complementando esse ângulo interno aqui. Então, dessa forma, a gente traça um segmento de reta oposto ao meu segmento de reta que eu vou escolher, nesse caso aqui, ó. Esse lado aqui do polígono, que tem o ângulo interno I1 e o ângulo interno I2. Aqui eu tracei, e dessa forma a gente traça aqui um ângulo externo. Aqui que eu vou chamar. Eu tracei aqui todos já dos outros lados, desculpa não ter comentado. E aqui o meu ângulo externo, que eu vou chamar de E1. Ó, como vocês podem notar, o desenho que é formado aqui, pelo menos eu tentei no, no PowerPoint, aqui, ó, a gente tem essa meia volta aqui. E na aula anterior, a gente viu de ângulos que quando a gente tem um ângulo que tem esse formato aqui, essa meia volta, significa que ele é um ângulo de 180 graus, é um ângulo raso. Então, ó, pela nuvenzinha do saber, para ajudar a gente pode definir, então, que a soma do ângulo interno com o ângulo externo é igual a 180, ó. Então, a gente faz isso, ó, pelos outros ângulos também, ó. E2, aqui, ó, a continuação do E2, espero que vocês estejam conseguindo enxergar. É o ângulozinho aqui laranja, que é o ângulo externo. Dessa forma, a gente pode concluir, então, que a soma dos ângulos externos de um polígono para n lados é igual a 360. Muito bem. Uma coisa que é importante ressaltar é que tanto o número de lados, o número de diagonais e a soma dos ângulos internos, ela não depende do formato do polígono, e sim do número de lados que é representado por n. Então, uma coisa não depende da outra, tipo, depende só do número de lados, desde que esse polígono seja convexo. Agora, sobre o ângulo interno e externo de polígono regular. A gente tem aqui um polígono regular, é um pentágono que eu desenhei aqui. Eu já tracei aqui os segmentos de reta opostas. Aqui, os ângulos internos e os ângulos externos. Notem que o I eu coloquei como I porque a condição de ser um polígono regular é que ele tenha uma das condições, né? É que o ângulo dele seja, o ângulo interno seja igual, seja, tenha a mesma medida. Então, eu coloquei como Izinho aqui, já representando como se todos os ângulos internos fossem iguais. Dessa forma, também para os ângulos externos aqui, ó, no desenho. Dessa forma, para a gente conseguir chegar na equação que determine quanto que é o valor do ângulo interno, nós sabemos que a soma dos ângulos internos, para esse caso, é I vezes N. Por quê? A gente sabe que o número da medida do ângulo interno é I, e se a gente somasse, né, a gente tem 5 ângulos internos. Então, a gente pode multiplicar, né, porque é um fator comum. Então, a gente coloca I vezes N, porque é o número de lados que nós temos. Então, para a gente encontrar o ângulo interno, a gente pode isolar para o outro lado da equação, e a gente tem a equação que é I igual a SI dividido por N. Sabendo pelo slide anterior que a soma dos ângulos internos é 180 graus vezes N menos 2. Dessa forma, a gente pode substituir nessa equação aqui, e a gente encontra, então, que o ângulo interno é igual a 180 graus vezes N menos 2 dividido por N. N, lembrando que N é o número de lados. Agora, para o ângulo externo, a gente também pode associar da mesma forma. A gente também sabe que a soma dos ângulos externos é igual a E, que é o ângulo externo, vezes N, que é o número de lados, e nós sabemos que a soma dos ângulos externos é igual a 360. Então, a gente substituindo na equação e isolando E, que é o nosso valor que a gente quer saber, então a gente tem que 360 graus é dividido por N.
Bom, muito obrigada para quem me assistiu até aqui. Os exercícios tanto da aula 1 quanto da aula 2 vão estar no mesmo vídeo, que não é esse, e eu vou disponibilizá-los para vocês. Então, até o próximo vídeo, espero que tenha gostado e até mais.